Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a esse experimento de aula remota. Nós vamos tentar encontrar uma nova forma de lidar, então, com essa situação na qual nós nos encontramos por conta da Covid-19. A perspectiva é que nós tenhamos de realizar um certo número de aulas por meio de tecnologias de mediação. Por um lado, isso é um desafio, um experimento, porque eu, pelo menos, nunca tive essa experiência. Então, para mim, é de fato desafiador e eu espero que nessa modalidade mais simples, que é o acompanhamento por slide e também a discussão por chat, nós consigamos realizar aquilo que pensamos realizar para essa disciplina. É também desafiador para vocês, porque terão que acompanhar o conteúdo com mais autonomia, também mais disciplina. Lembro para vocês que o conteúdo, incluindo os links, está na Wikiversidade, que é a plataforma que eu utilizo para a disciplina. Como é que eu chego no conteúdo? Eu digito no Google Wikiversidade e uma vez na página, no canto superior direita, você coloca wv2.so, que é um atalho, e você chega então no conteúdo para a sociologia de rádio, televisão e internet, é o conteúdo com o qual nós vamos trabalhar. E eu vou retomar nesta aula em específico aquilo que nós já conversamos um pouco como uma revisão para recolocar vocês na perspectiva da nossa discussão. E o que nos interessa entender, fundamentalmente, é a descrição, diagnóstico e propostas em relação a uma característica marcante da nossa sociedade, que é o capitalismo. Nós já discutimos isso e a ideia aqui é retomar então essa discussão prévia e já pergunto para vocês: o que é o capitalismo? A definição que nós vamos realizar é uma definição a partir do institucionalismo. Isso quer dizer que nós vamos adotar como fio condutor da nossa definição elementos que remetem às regras de funcionamento de uma sociedade capitalista. Nós estamos interessados nas instituições quando nós queremos entender as regras que organizam a vida social. Descrever uma sociedade como capitalista quer fundamentalmente dizer que nós precisamos entender o que leva as pessoas, os agentes como empresas, governos, a perpetuarem o funcionamento desse modelo econômico e, a partir disso, entender quais são as regras que orientam os comportamentos desses agentes, consumidores, produtores, governos, fiscalizadores e assim por diante. E quando nós pensamos no capitalismo, nós temos de reconhecer três regras simultâneas. Não basta ser apenas uma ou duas, as três precisam ser identificadas. No capitalismo, a produção é para o mercado. Os agentes produtores entram no ciclo produtivo para vender. Uma alternativa é que as pessoas poderiam produzir para simplesmente sobreviver. Isto é, uma plantação da qual eu extraio única e exclusivamente a minha subsistência. Ou se às vezes isso acontece coletivamente dentro de cooperativas que são voltadas apenas ao consumo daqueles que são os produtores. Mas no capitalismo, quando há produção, esta produção é para a venda. Isso tem uma série de implicações. Uma delas é a especialização produtiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que faz sentido racionalmente no capitalismo que, em vez de produzir uma diversidade de mercadorias, por exemplo, você especialize a sua produção. Então você deixa de produzir alface, batata e abobrinha e começa a produzir simplesmente numa lógica de venda em escala
um desses produtos, então você se especializa, por exemplo, em alface. Uma segunda característica institucional do capitalismo é que as empresas são propriedades privadas e visam ao lucro. Aqui vamos olhar o que quer dizer propriedade privada. Quer dizer que aquilo que é necessário para produzir, no caso empresas, são de alguém, há um dono. E vocês sabem, se algo é de alguém, esta pessoa, no limite da lei, pode fazer o que quiser com aquilo que é seu. Isso tem uma série de implicações, mas do ponto de vista do agente, empresário, dono da propriedade, isso fundamentalmente quer dizer que para tomar uma decisão em relação a esse bem que produz, a essa propriedade privada, que não está parada, ela visa o lucro, ela não está não utilizada, ela está dentro da lógica de funcionamento da economia. A decisão sobre este bem que produz é de apenas uma pessoa, ou quando há uma divisão por sociedade anônima, às vezes vocês veem algumas empresas SA, sociedade anônima, que daí você tem um colegiado de proprietários, cada um deles é o dono da sua parcela exclusiva de propriedade. As empresas são propriedades privadas, quer dizer que há um dono, e esta noção de propriedade é reconhecida por mecanismos legais. E o dono pode fazer o que ele quiser com aquilo que é seu, desde que ele o faça nos limites da lei. Posso fechar a minha empresa, posso mudá-la de lugar, desde que eu o faça de acordo com aquilo que está estabelecido pela lei. Uma terceira característica fundamental dentro do capitalismo é que aqueles que não possuem empresas garantem sua subsistência ao trabalhar como empregados das empresas. O capitalismo é um âmbito de mercado de trabalho. As pessoas entram com sua capacidade produtiva, seu tempo de trabalho dentro de um mercado, assinam um contrato de trabalho e com isso participam de alguma maneira do ciclo produtivo, dada a sua criatividade, sua intensidade de labor, de trabalho. O capitalismo, portanto, é definido por três características institucionais que precisam necessariamente estar juntas ao mesmo tempo para você conseguir identificar uma sociedade como capitalista. A produção é para o mercado, você tem propriedade privada e você tem mercado de trabalho, são essas características. Se você identifica uma ou duas delas e não uma terceira, você pode estar num sistema que é funcional ao capitalismo, isso quer dizer, ele é útil à reprodução dos interesses no capitalismo, mas não se trata de uma sociedade capitalista de acordo com esta definição institucionalista. No institucionalismo, de novo, você só encontra o capitalismo com o reconhecimento dessas três características: produção para o mercado, propriedade privada e mercado de trabalho. Você pode encontrar uma sociedade que convive bem com a lógica do capitalismo, mesmo sendo não capitalista. Existem outros tipos de modelos econômicos que estes sim são anticapitalistas, quer dizer, se colocam em conflito com a lógica do capitalismo, que está principalmente direcionada à propriedade privada que visa o lucro. O surgimento do capitalismo, nos dizem o Marx e o Engels, que eu pedi para vocês lerem, se dá a partir de nichos do feudalismo. Isso aqui é parte do manifesto do Partido Comunista. Dos servos da Idade Média nasceram os moradores dos primeiros burgos. Desta população municipal saíram os primeiros elementos da burguesia. Isso é um elemento curioso, dentro da teoria clássica daquilo que é entendido ser o marxismo, porque de certo modo é como dizer que num regime anterior, isso quer dizer no feudalismo, na Europa, da virada do século XVIII para o século XIX, já pré-existia
aquilo que se tornaria o capitalismo. Dentro de nichos, às vezes a palavra é interstícios, no capitalismo, do feudalismo, perdão, vai surgir o capitalismo. É um processo de erosão por dentro, que leva, segundo Marx e o Engels, à transformação daquele que era o sistema dominante anteriormente, o feudalismo, para o capitalismo. Continuam Marx e o Engels. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de transformações no modo de produção e de circulação. Dentro desses nichos, então, surgiram os agentes que levariam à transformação para o capitalismo, e eles se tornaram dominantes num contexto múltiplo e principalmente ligado às contradições próprias do feudalismo, onde o modelo econômico dominante na Europa era aquele do senhor feudal e do vassalo, um sistema pouco propício à inovação tecnológica. As grandes descobertas marítimas com a expansão de mercados e principalmente, dizem o Marx e o Engels, por causa dos avanços tecnológicos. O tipo de teoria que eles desenvolvem, esses autores, é normalmente chamado de determinista tecnológico. O Marx e o Engels acreditam que a tecnologia tem, dentro da sua direção, a tendência a se tornar cada vez mais desenvolvida. Isso quer dizer que nós, uma vez desenvolvida uma forma de realizar uma produção, nós não voltamos atrás. Nós incrementalmente melhoramos a nossa capacidade tecnológica. Uma vez desenvolvida a tecnologia do moinho, você não volta normalmente, isto é, geralmente, a, não sei, a fazer a torra de grãos a partir de mecanismos mais manuais ou de tecnologias mais rústicas. Uma vez o moinho desenvolvido, você não volta para trás. Você pode evoluir a partir do moinho, mas você não volta na tecnologia que você superou. E o capitalismo, nos dizem o Marx e o Engels, era mais capaz de absorver essas mudanças tecnológicas que se desenvolveram a partir da Revolução Industrial, com enormes transformações do modo de produção. Enquanto o feudalismo estabelecia um conjunto de obstáculos para a criação de grandes elementos tecnológicos, o capitalismo, pelo contrário, era um modelo econômico que era mais propício a esse tipo de situação. Continuam Marx e o Engels. A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a seus superiores naturais, para só deixar subsistir, de homem para homem, o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista, afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês, nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca, substituiu as numerosas liberdades conquistadas duramente por uma única liberdade sem escrúpulos, a do comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta, despudorada e brutal. E esse trecho tem uma série de elementos que nós precisamos entender para, de fato, tirar desses autores aquilo que eles entendem por esta característica do capitalismo, que é a sua dinâmica de expansão, ou aquilo que no marxismo nós chamamos de
acumulação. Diferentemente, portanto, do feudalismo, que conviveu dentro de nichos com o capitalismo, uma vez o capitalismo colocado em movimento, ele toma, segundo Marx e o Engels, controle de todas as relações sociais. Eles dizem claramente: tudo aquilo que existia antes desmancha no ar, para só sobreviver uma única característica, que é a instituição do capitalismo: produção para o mercado, propriedade privada e mercado de trabalho. Todo o resto desaparece. Eles veem nesse sistema, então, uma capacidade de tomada total, praticamente, da sociedade. E principalmente enxergam nesta ampliação, nessa acumulação ligada ao capitalismo, um papel eminentemente revolucionário que transforma tudo aquilo que toca. Tudo pode ser, no fim das contas, estabelecido a partir das dinâmicas do capitalismo e não são incomuns. Por exemplo, por mais que sejam controversas claramente, opiniões como a melhor forma de regular, por exemplo, a necessidade de circular órgãos de pessoas, ou seja, um rim ou outras partes do corpo, não é pela fila que existe hoje pelo Estado, mas é pela regulação do mercado. No capitalismo, a perspectiva, isso no capitalismo extremo, a perspectiva de que a outra forma de organizar a demanda e a oferta de um produto mais eficaz do capitalismo é simplesmente impossível. A melhor regulação, nos diz então, no extremo do capitalismo, para qualquer bem que possa ser produzido, que possa ser circulado, é o mercado. E isso vale também para as dinâmicas como aquelas que nos parecem controversas, como a doação de órgãos, isto é, agora a compra e venda de órgãos. E essa é a visão que o Marx e o Engels tinham nesse momento inicial de consolidação do capitalismo. E vejam também como eles escrevem bem. Assim, essa é uma característica importante desses autores, principalmente o Marx, que é o autor mais conhecido dessa tradição sociológica, que é o marxismo. Eles têm uma preocupação ensaística na sua forma de redação, muito diferente daquela que nós vamos encontrar em outros textos no decorrer deste semestre, incluindo o Eric Olin Wright, que nós também estamos lendo. Vocês vejam aqui que o Eric Olin Wright tem uma linguagem muito mais sisuda, objetiva, e aqui a gente está lidando com o texto com alguns elementos poéticos, uso de adjetivos, ironias, metáforas, afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de figuras de estilo que tornam esse texto mais agradável a ser lido, apesar de, obviamente, termos alguma dificuldade com termos menos usuais. Hoje em dia não faz muito sentido falar em burguesia, que remete à noção dos burgos da Idade Média. Nós falaríamos mais normalmente de capitalistas, assim como não faz muito sentido falarmos em proletários, que são reversos, trabalhadores, porque hoje em dia, mais usualmente, falaríamos em trabalhadores. E, de fato, o Marx e o Engels têm razão quando nos dizem que o capitalismo se tornou o modo dominante de organizar a economia ao suplantar o conjunto de relações feudais na Europa e escravistas, no caso brasileiro, que existiam no mundo até então. Mas, e aqui já uma primeira crítica das muitas que faremos a esses dois autores clássicos, por isso que devem ser entendidos dentro do seu contexto. Eles exageram quando dizem que a única forma de organizar a economia no século XIX, ou no nosso século, seja o capitalismo. Este modo de organizar a economia convive com outros modos que lhe são, no geral, funcionais.
na mesma compreensão que nós tivemos da relação entre feudalismo e capitalismo, nós podemos reconhecer o capitalismo convivendo com aquilo que pode ser um híbrido, um conjunto múltiplo de relações econômicas. O capitalismo convive, então, com nichos de outras coisas. E é importante nós sermos capazes de entender isso na nossa sociedade. Isso daqui nos remete, então, ao pensamento sociológico de Harry Colin Wright, que olha o capitalismo não como total, mas como dominante num ambiente múltiplo e diverso de relações econômicas. E o capitalismo convive com alguns modos considerados clássicos também de organizar a economia, como no escravismo, onde não há o trabalho assalariado, onde aquele que é o produtor, aquele que trabalha, é uma propriedade e não é estabelecido com esta pessoa um contrato de trabalho. No feudalismo também não há trabalho assalariado, aquele que é o vassalo trabalha não para um salário de fim de mês, mas estabelece um mecanismo de aluguel da terra na qual ele trabalha, que é da propriedade de um senhor feudal. E esse aluguel é muitas vezes, se não todas as vezes, pago a partir de uma parcela, de uma quantia específica do produto realizado no mês. Isso não é uma relação salarial, é aquilo que no feudalismo foi conhecido como uma corveia. Isto é, você trabalha para o senhor durante um certo período de tempo, como retribuição, como forma até de lealdade por ele autorizar a sua permanência naquela que é a propriedade deste senhor. No estatismo, nós não temos propriedade privada, tudo é do Estado. Como o nome diz, o Estado assume o controle da produção e para a tomada de decisões, então você deve negociar pelos meandros, pela lógica estatal e não depende então de uma decisão individual. E um outro modo clássico, apesar de mais complicado de definir, é o socialismo, que supostamente seria, ou provavelmente seria um sistema sem trabalho assalariado, sem propriedade privada e onde não há produção para o mercado. Vocês vejam que essa definição são 3 não em relação àquela definição institucional do capitalismo que nós acabamos de desenvolver. Esse é um sistema, então, do triplo não, que é difícil definir de maneira positiva, isto é, a partir de características que de fato definem, não simplesmente como uma oposição àquilo que é o capitalismo. A gente vai voltar a trabalhar o socialismo por ser, eventualmente, a alternativa mais defendida em relação ao capitalismo por autores como Wright, que nós estamos lendo, e nós vamos entender o anticapitalismo a partir, então, desta relação com o socialismo. E vamos fazer a crítica desse modo utópico, mas talvez sonhador de imaginar a sociedade. Mas vale dizer que não existem apenas o escravismo, o feudalismo, o estatismo e o socialismo como modelos possíveis de organizar a economia. Vocês também passaram por outras etapas, existem híbridos desses sistemas, isto é, conjugações ou interações entre eles. Existem economias muito específicas, como aquelas ditas mais primitivas, que vocês vão ver se já não viram em antropologia. Foi muito estudado, por exemplo, aquilo que ficou conhecido como a economia simples tupinambá, ou a economia de troca que existiu num trabalho clássico da antropologia chamado Os Argonautas do Pacífico. Esse é um autor chamado Bronislaw Malinowski, que vocês verão provavelmente em antropologia. Mas aqui, nesta disciplina, nós vamos olhar principalmente os 4 principais modos, portanto, o escravismo, o feudalismo, o estatismo e o socialismo, definidos aqui a partir da sua característica de diferenciação com o capitalismo.
Lembrando que para haver capitalismo você precisa reconhecer simultaneamente produção para o mercado, propriedade privada e mercado de trabalho. E se você não encontra uma dessas características, você está em outro modo de organizar a economia. E esses são exemplos que eu já trabalhei em aula, pelo menos com alguns de vocês. Vamos olhar esses pares de palavra e reconhecer qual é capitalista e qual é não capitalista, e a partir disso tornar mais tangível essa definição institucional com a qual nós estamos trabalhando. A livraria. Capitalista por quê? Tem propriedade privada, mercado de trabalho e produção para o mercado. Você define algo como capitalista se você é capaz de reconhecer as 3 características definidoras do capitalismo segundo a teoria institucional. Então, uma livraria tem propriedade privada, mercado de trabalho e produção para o mercado. Olha a biblioteca. A biblioteca pode ser uma propriedade privada, pode ter trabalho assalariado, isto quer dizer, pode estar regida pela lógica do mercado de trabalho, mas não tem produção para o mercado. Aquilo que é circulado numa biblioteca, que são os livros, não é vendido, é emprestado, é transmitido, mas não é a mesma lógica. O agronegócio capitalista, por quê? Produção para o mercado, mercado de trabalho e propriedade privada. Em comparação com a pequena produção familiar, na qual apenas membros da família trabalham. Pode ser uma propriedade privada, pode ter produção para o mercado, isto quer dizer, aquilo que é produzido pode ser vendido normalmente no mercado rural pequeno, mas não há trabalho assalariado. Quem trabalha são os membros da família. Acho que eu cheguei a fazer a brincadeira que uma pequena produção familiar se define pela situação onde você não consegue demitir o seu filho, que é quem trabalha por você. Essa é uma característica que modifica a dinâmica de funcionamento desta relação econômica. Uma montadora de carros capitalista. Por quê? Produção para o mercado, propriedade privada e mercado de trabalho. Cooperativa industrial é a situação onde não há de fato um dono, apesar de poder haver produção para o mercado e trabalho assalariado, mas há uma partilha do controle econômico de uma empresa por todos aqueles que são empregados nesse local. Isso quer dizer que não há propriedade privada no sentido de que a decisão econômica deve, no fim das contas, se submeter a uma decisão cooperativa, coletiva. É diferente de uma sociedade anônima, porque eu não sou dono apenas da minha parcela, eu sou dono, no fim das contas, de tudo, junto com outras pessoas que também são donas de tudo. Uma loja de roupas no shopping, capitalista por ter propriedade privada, mercado de trabalho e produção para o mercado. Um ateliê clandestino onde há trabalho em situação análoga à escravidão. Obviamente não é capitalista, remete ao modo econômico dito escravista, porque você encontra trabalhadores em situação análoga à escravidão, que se tornam, por uma série de mecanismos de vulnerabilidade, quase bens apropriados pelo dono do ateliê. Vou parar um pouco aqui, a gente continua no próximo slide. Eu espero que vocês já tenham suas dúvidas, a gente vai ter um momento para conversar sobre isso. E façam a leitura para acompanhar o modo de apresentação desta aula. E vejam o próximo conjunto de slides.